Oi pessoal, hoje nós vamos fazer no nosso livro de história as páginas 68 até a página 73. Na página 68 e 69 nós temos aí uma atividade divertida. Você já observou as mudanças em uma paisagem com a passagem do tempo? Porque nós estudamos na unidade 2 que as paisagens mudam, né, conforme o tempo vai passando. Nós vimos várias imagens de como as paisagens mudaram. Antigamente nós não tínhamos tantos prédios, tantas casas, tantas ruas asfaltadas, né? A gente não tinha shopping. Então, assim, a paisagem, ela foi se transformando, porque o ser humano, ele foi sempre querendo se adaptar e construindo para poder facilitar a vida. Mas nós também vimos que muitas vezes o ser humano, quando ele modifica a paisagem, ele não tem só coisa boa nisso, né? Às vezes ele traz mais poluição, ele traz poluição do ar, né? Poluição sonora, várias outras coisas. Então, vá até as páginas 131, 134 e 135, destaque os adesivos e colhe-os nos locais correspondentes. Então, lá atrás do livro, vocês vão ver que vocês têm adesivos para colar aqui, nesses locais onde está sendo indicado, com letra e número. E vocês vão colar. E vocês vão formar aqui, nessa paisagem aqui, o Mercado e Igreja de São Francisco de Assis, no município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais, no ano de 1880. Já aqui, quando vocês forem colar esses adesivos, vocês vão ver a Feira de Artesanato e a Igreja de São Francisco de Assis, no município de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em 2015. Então, vocês vão ver mais uma vez as diferenças em que nós encontramos nas paisagens de hoje para as paisagens de antigamente, tá? Aqui nessas duas páginas são só esses adesivos que vocês vão colar. Na página 70, nós vamos dar início à unidade 3. E nessa unidade, nós vamos falar sobre marcas da história. Então, aqui nós vamos começar uma nova unidade que nós vamos aprender muitas coisas. Então, olha aqui. Observe as imagens que representam momentos importantes que marcam a vida de Eloá desde o nascimento dela. Então, aqui nós temos várias imagens que têm vários momentos que são importantes, tá? Que marcam a vida da Eloá. E nós também temos os nossos momentos importantes. Vocês têm os momentos de vocês, eu tenho os meus, os responsáveis de vocês também têm. Todo mundo tem momentos importantes que vão marcar a nossa vida. Aqui está mostrando pra gente, olha aqui, ó, o pezinho dela de quando ela era bebê, uma foto, a pulseirinha dela do hospital, o primeiro aniversário dela, parece ser o convite, né? A foto da Eloá bebê com a mãe. Nós temos aqui esse ursinho que parece ser do aniversário dela. Ela sentada aqui na cadeirinha para poder se alimentar. Isso aqui do berço, que ficava no berço para ficar balançando para ela. Nessas lembranças, encontramos os primeiros registros da história de vida de Eloá. A marca do pezinho, a pulseirinha do hospital, o convite do primeiro aniversário, suas primeiras fotografias e, é claro, o brinquedo preferido. Olha aqui, era o brinquedo preferido dela. Aqui embaixo, à medida que cresceu, Eloá aprendeu a fazer seus próprios registros. Com base neles, ela pode contar sua história. Porque enquanto a gente é muito pequenininho, a gente não consegue registrar a nossa história.
né? A gente precisa da mãe ou do pai, da vovó, do vovô, de algum responsável que possa tirar uma fotografia, ou então que possa até registrar mesmo de forma escrita alguma coisa engraçada que aconteceu. Pode ser também, tem a fotografia, pode ser falando para vocês, né? Ou então a marquinha do pé, alguém pegou, colocou alguma tinta apropriada para beber, para poder marcar o pezinho, para poder estar lá. Olha, eu no álbum de fotografia dos meus filhos, tem várias coisas escritas. Saiu o primeiro dentinho, né? Cresceu um primeiro dentinho. Ou então a primeira vez que eu comi doce. Isso daí são registros da história de alguém, de uma pessoa, tá? Então, dessa forma, a gente pode ter o nosso registro. E conforme a gente vai crescendo, nós mesmos podemos fazer esses registros, guardando um brinquedo preferido, fazendo um desenho, né? E é igual tá mostrando aqui, ó. Ela aqui brincando, tá? Então, ó, foto dela com a avó, lendo um livro. Aqui no caso ela está escutando uma história, né? Mas nós podemos registrar a nossa história. Vamos conversar. Você tem alguma lembrança parecida com as de Eloá? Conte aos colegas quais são as lembranças e os objetos que fazem parte da sua história. Aqui não tem linha, mas vocês vão fazer uma linha e vocês vão responder para a tia. Quais são as lembranças, quais são os objetos que fazem parte da história de vocês? Na página 72, continuando, nós temos aí memória e história. Vamos lá. Todos nós, crianças e adultos, somos parte da história e a construímos o tempo todo com ações e atividades. Quando escrevemos um texto, tiramos uma fotografia ou gravamos um vídeo, estamos produzindo registros que poderão ser estudados pelos historiadores no futuro para compreender o modo de vida de hoje. Os historiadores, eles estudam o passado, eles estudam vestígios, coisas que as pessoas deixaram no passado, para a gente poder entender como é que aquelas pessoas viviam. E é por isso que a gente tem a nossa matéria de história, e é por isso que tem vários assuntos que a gente fala sobre isso. E como é que a gente conseguiu descobrir isso? Alguém inventou alguma coisa? Não. É através do trabalho do historiador. Ele vai descobrindo, ele vai procurando esses vestígios, encontrando, e dessa forma nós aprendemos. Então nós temos que ser muito gratos aos historiadores porque eles nos ajudam. Muitas vezes também podemos saber o que ocorreu no passado por meio de documentos e de objetos antigos. Eles guardam a memória de fatos que são transmitidos pela família, pela escola ou pela comunidade da qual fazemos parte. Ao escrever ou contar uma história, é importante organizar os pensamentos antes de falar ou escrever e expressar-se com clareza para ser bem compreendido, porque antes de a gente escrever qualquer coisa, quando a gente escreve algum texto, a gente já sabe do que a gente quer falar, mas a outra pessoa que vai ler, ela não sabe do que a gente está falando. Então a gente tem que escrever com clareza, a gente tem que se expressar de uma forma que qualquer pessoa que vá pegar para ler possa entender o que nós estamos querendo dizer com aquele texto. Então aqui, olha, com a ajuda de um adulto de sua família, pesquise um objeto que conte um fato de sua vida do qual você goste de se lembrar. Se possível, traga-o para a escola, mostre aos colegas e explique a importância desse objeto para você. Vocês vão escrever qual é a importância desse objeto e quando vocês forem mandar a foto do livro com a tarefa feita, tira uma foto desse objeto também, manda para a tia poder ver. Alguns objetos nos fazem lembrar de fatos ou de pessoas e podem contar a história da família ou do grupo ao qual pertencemos. Os objetos que são guardados e preservados são registros de acontecimentos e ajudam a construir a história da pessoa, do grupo e de toda a sociedade. O historiador é o pesquisador que estuda os registros deixados pelas pessoas ao longo do tempo para compreender como elas viviam no passado.
Esses registros são chamados de fontes históricas. Então, as fontes históricas, pessoal, é exatamente isso. São esses registros que os historiadores acham, tá, do passado, para a gente poder compreender o presente, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo que todos esses registros ajudam a construir a história. Agora, nós vamos falar então sobre os tipos de fontes que nós temos. Essas fontes históricas, elas podem ser classificadas em fontes visuais, que são registros como pinturas, fotografias, desenhos, mapas e filmes, ou seja, visual, a gente só precisa ver. As fontes escritas, que são as cartas, bilhetes, diários, agendas, cadernos, livros, jornais, revistas, documentos oficiais e qualquer outro tipo de texto. É tudo que está escrito. E as fontes orais, que são as memórias contadas pelas pessoas e que não são necessariamente registros escritos, como lendas, cantigas, depoimentos, entrevistas, entre outras. Orais quer dizer falando, oralmente. Então, ele não precisa estar escrito. Então, vocês vão fazer aqui no número 2, pinte os itens de acordo com o tipo de fonte que representam. De azul, visual. De verde, escrita, e laranja, oral. E depois, que tipo de fonte você produz quando escreve um texto? É uma fonte, olha aqui, ó, visual, escrita ou oral? Depois, faz um vídeo, conta a história da sua vida, ou seja, oralmente, escreve em seu caderno. Como é que é esse tipo de fonte? Então, vocês vão fazer esses exercícios, combinado? Um beijo para vocês, tchau, tchau.